Estima-se que a Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. E durante esse tempo, ela passou por 5 grandes eventos de extinção em massa, que acabou mudando drasticamente toda a história do nosso planeta. 250 milhões de anos atrás, por exemplo, um evento dizimou 96% de toda a vida marinha e 70% da terrestre. Isso foi uma extinção, né? Porque tem outra que aconteceu 65 milhões de anos atrás, quando aconteceu o famoso impacto do asteroide que causou o fim dos dinossauros. E agora, muitos cientistas acreditam que nós estamos vivendo o 6º evento de extinção em massa da Terra. Então, galera, é exatamente sobre isso que se trata o vídeo de hoje. Vamos falar o que estamos vivendo agora e também as outras extinções que aconteceram aqui na Terra. Mas se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o seu joinha aí pra não acontecer nada com a Terra, beleza? E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, Asteroide Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Extinto Molo. E como já falamos, galera, a Terra realmente pode estar passando pela 6ª extinção em massa. Pois na história da Terra já aconteceram 5 e agora podemos estar vivendo a 6ª. Mas ao contrário dos outros, que foram causados por eventos naturais, esta extinção estaria sendo causada por nós mesmos, os seres humanos. Mas calma, galera, a gente vai explicar melhor. Não quer dizer que o apocalipse está chegando e que a gente precisa arrumar nossas malas e se mandar daqui. Fujam para as colinas. Não agora, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer isso. Não chegou ainda nesse ponto, mas é algo que é preocupante. Isso porque esse termo extinção em massa é usado para aquelas catástrofes que acabam com 75% da espécie em pouco tempo. E de acordo com uma pesquisa feita recentemente, só durante o século XX, algumas espécies de vertebrados se extinguiram 114 vezes mais rápidas do que antes, quando as atividades humanas eram menores. E isso quer dizer que o ser humano está acelerando a extinção de vários animais. E será que também estamos acelerando a nossa extinção? Como a gente não consegue ver o futuro, a gente não sabe, né? Mas pode ser que sim. Então animais que demoraram cerca de 11 mil anos para se extinguirem naturalmente, por conta de ações humanas, eles acabaram sendo extintos em apenas 100 anos. 11.400 anos. Nossa, em 100 anos... E aí o ser humano veio lá, mudou tudo, agora 100 anos o bichinho já não existe mais. Então, galera, mesmo que o ser humano possa não ser destruído durante esse 6º evento de extinção em massa, milhares de espécies estão sim sendo afetadas drasticamente e estão também desaparecendo da Terra. E se isso não mudar, consequentemente, um dia a espécie humana também vai encontrar o seu fim. Porque do jeito que as coisas estão indo, galera, de forma bem rápida, né, essa extinção e tal, 1 milhão de anos, que não é nada para a Terra, pode ser o fim de muitos seres vivos que existem atualmente. Então agora vamos conhecer melhor as outras extinções em massa que aconteceram no planeta Terra. A extinção do Ordoviciano siluriano. O primeiro grande evento de extinção em massa aconteceu entre 450 milhões e 440 milhões de anos atrás e extinguiu entre 60% e 85% de todas as espécies marinhas. Isso porque naquela época toda a vida conhecida aqui na Terra ainda estava confinada dentro da água e os animais terrestres só foram aparecer muitos anos depois. E aparentemente o que causou tudo isso foi a movimentação do supercontinente Gondwana para a região polar sul. Isso acabou causando uma mudança climática muito severa, trazendo assim um grande período de glaciação. E aí com isso, além das águas do oceano ficarem mais frias, o nível do mar também acabou diminuindo drasticamente, o que deixou muitas espécies sem local para morar, destruindo assim a cadeia alimentar de várias outras espécies. E com isso então, nessa época que já falamos, muitos animais marinhos acabaram sumindo, entre 60% a 85% de toda a vida marinha que existia naquela época. Extinção do Devoniano. O segundo grande evento aconteceu há 365 milhões de anos, durante o período Devoniano, que extinguiu também grande parte de toda a vida marinha. Ela aconteceu durante a chamada Era dos Peixes. Ele acredita-se que foi causada por vários fatores, mas o principal motivo teria sido o desenvolvimento da vida na Terra. Isso porque foi durante esse período em que as plantas terrestres passaram por uma grande evolução. E para vocês terem uma ideia, espécies de plantas que tinham mais ou menos 30 centímetros chegaram no fim dessa era com mais de 30 metros.
Então foi tipo uma mega evolução, que acabou afetando e mudando muita coisa aqui no planeta. E com isso foram formados os primeiros bosques, com plantas altas e raízes profundas, Alterando assim o planeta, né? Deixando ele totalmente coberto com uma vegetação, algo que não existia ainda. E com isso grande parte do oxigênio presente na superfície da água acabou esgotando. Então, consequentemente, grande parte da vida marinha acabou sendo afetada mais uma vez. Claro que como ninguém estava lá, não dá para saber ao certo o que aconteceu. E existem também outras teorias que dizem que a diminuição dos níveis de oxigênio no oceano teria sido mais culpa das erupções vulcânicas do que o crescimento da vegetação em si. Extinção do Permiano-Triássico. Agora, galera, chegamos na terceira extinção em massa, que aconteceu há cerca de 250 milhões de anos. E esse foi considerado como o maior evento de extinção em massa que já aconteceu aqui na Terra. Tanto é que ele é conhecido como a Grande Morte e dizimou 96% da vida marinha. E também 70% de toda a vida terrestre. Isso porque, nesse período, aconteceu um vulcanismo extremo no planeta, e mais especificamente lá na região da Sibéria. Os vulcões, galera, acabaram liberando uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, causando assim um efeito estufa, mudando drasticamente o clima do planeta. Então, consequentemente, o nível do mar aumentou, e chuvas ácidas acabaram caindo sobre a Terra, atacando a vida terrestre com força. E isso afetou a vida terrestre como também a vida marinha. E foi por isso então que essa foi a maior extinção de todas, a mais pesada. Pois, como já falamos, 96% da vida marinha foi pro saco e 70% da terrestre também. Saco de pano, né? É. Extinção do Triássico, Jurássico. 200 milhões de anos atrás, aconteceu a quarta extinção em massa, no final do período Triássico, e mais uma vez a vida na Terra acabou sofrendo. Só que dessa vez, galera, alguns cientistas acreditam que, na verdade, ao invés de ter acontecido apenas um único evento, aconteceram vários eventos diferentes com elevadas taxas de extinção. Mas de qualquer forma, foi esse grande evento que permitiu que os répteis dominassem o planeta na era seguinte. E a causa de tudo isso, dessa vez, seria uma intensa atividade vulcânica que aconteceu onde é o Oceano Atlântico hoje em dia, causando assim um aquecimento em todo o planeta. Esse evento dizimou populações de anfíbios, a fauna marinha e também alguns vertebrados. E essas condições, esse clima e tudo mais, acabou permitindo que os répteis prosperassem, e assim os grandes dinossauros dominaram a Terra. Extinção do Cretáceo-Paleogênio. E agora chegamos na extinção mais famosa de todas. Que todo mundo conhece, né? A extinção que aconteceu há 65 milhões de anos, que ficou conhecida por tirar a vida dos dinossauros. Também conhecida como extinção KT, ela dizimou 75% de todas as espécies na Terra. Todos os dinossauros que não voavam foram extintos. Nessa extinção, todo mundo só lembra dos dinossauros, né, que eles sofreram e tudo mais, até porque eles eram os maiores e eram os dominantes. Mas o que poucos sabem é que uma das classes mais afetadas foi a classe dos moluscos. Vários grupos de moluscos foram extintos definitivamente do planeta Terra. Espécies que nunca mais reapareceram no planeta, como os amonites, Os belemnites e os rudistas. tem foto deles? Sei lá, velho. Amonite. Como que vai ter foto se não tem? E diferente dos anteriores, esse evento foi causado por um agente externo. O agente James Bond desceu na Terra, matou todos os dinossauros. Brincadeira, galera, o que causou a extinção dos dinossauros todo mundo já sabe, que foi o famoso asteroide, que veio de fora da Terra. O asteroide de mais de 13 quilômetros atingiu a Terra na região da Península de Yucatán, lá no México. Além do tamanho gigantesco do meteoro, ele atingiu a Terra a uma velocidade incrível de 72 mil quilômetros por hora. E todo esse tamanho e velocidade acabou criando uma cratera de mais ou menos 180 quilômetros de largura e de 19 quilômetros de profundidade. E como vocês já devem ter aprendido, não foi o impacto assim que acabou com os dinossauros, e sim o que ele acarretou. O impacto foi tão grande que acabou mudando drasticamente as temperaturas do planeta Terra, Ele causou incêndios globais, erupções e uma grande nuvem de poeira. que impediu que a luz do Sol chegasse na Terra e com isso o planeta inteiro ficou gelado. E aí apenas as espécies que podiam voar, cavar, se esconder ou mergulhar no fundo dos oceanos conseguiram sobreviver a essa catástrofe. Sexto evento de extinção em massa.
E agora, galera, por incrível que pareça, a ação humana sobre o ambiente é tão devastadora que pode até mesmo ser comparada com o impacto que o asteroide de 65 milhões de anos atrás causou no planeta Terra. Isso segundo algumas pesquisas da Universidade do Havaí, que afirma que estamos vivendo a 6ª extinção em massa do planeta. E isso não quer dizer que toda a vida na Terra vai simplesmente desaparecer da noite pro dia, não é isso, galera. Mas que sim, muitas espécies estão sendo afetadas drasticamente de uma maneira muito rápida. Os animais e plantas terrestres, por exemplo, estão sendo mais afetados do que os marinhos, mesmo que os marinhos estejam em situações de risco. E as plantas, galera, de modo geral, também estão sumindo aos poucos, só que em um ritmo mais lento do que dos animais. Ou seja, as ações dos seres humanos estão afetando vários seres vivos da Terra. Mas mesmo isso sendo um fato do ser humano estar afetando o meio ambiente e tudo mais, alguns cientistas acreditam que isso não é o suficiente para ser considerada como uma 6ª extinção em massa. Mas segundo os pesquisadores da Universidade do Havaí, os seres vivos que existem atualmente estão correndo perigo sim. Mano, tinha uma notícia dizendo que em 100 anos que o ser humano entrou na mata e começou a mexer e tudo mais, ele extinguiu não sei quantos % dos animais espécies que tinham diferentes. que demoraram milhões de anos para poder extinguir. Um animalzinho que poderia viver 11 mil anos, por conta das ações humanas, desapareceu em 100 anos. Então é basicamente isso que queremos mostrar, galera. Que as nossas ações humanas, né, o avanço da tecnologia e tudo mais, pode até favorecer o ser humano, mais ou menos, né? Mas não ajuda as outras espécies em nada. Muito pelo contrário, né? Só prejudica elas. E ninguém sabe ao certo quando essa conta será cobrada. Pois agora tá tudo bem, né? Tá tudo uma maravilha. Mas e daqui 1000 anos? Quando não tiver mais água, não tiver mais nada, não tiver mais comida. Ou até mesmo vários animaizinhos que hoje existem simplesmente vão desaparecer daqui, sei lá, 1000 anos. E é por isso então que se não tomarmos cuidado, daqui a alguns anos muitas espécies vão deixar de existir. E se cada um fizer a sua parte, então podemos melhorar esse cenário, né? Então comece agora fazendo a sua parte, deixando o seu joinha aqui embaixo se você gostou e aprendeu mais com o vídeo de hoje. Aproveite também para enviar esse vídeo para uma outra pessoa, para também assistir junto e descobrir juntas coisas com você. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, faça parte dessa família e nos vemos no próximo vídeo, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!